Cleveland Cavaliers 118-113 para cima do Charlotte Hornets. Duelo onde o Cleveland abriu uma margem interessante no primeiro quarto, só que dentro do segundo e do terceiro quarto o Charlotte quebrou, esmagou essa margem e o jogo chegando praticamente empatado no último quarto, o Cleveland foi superior e com isso saiu com a vitória. E eu vou comentar sobre esse jogo aqui nesse vídeo. Só antes de destacar que eu tenho dois canais sobre NBA, que é o 21 NBA Club e o 42 NBA Club. Aqui eu vou comentar sobre essa vitória do Cleveland. No outro canal eu comentei sobre a vitória do Lakers. O Lakers venceu o Clippers, clássico de Los Angeles. Enfim, fica essa outra recomendação, né? Destacar que eu tô fazendo esse vídeo basicamente 10 e 19 da manhã desse sábado. E eu trago vídeo novo todo dia, então já queria pedir para você me seguir e curtir aí o vídeo. Tá bom? Destacar ainda para quem simpatiza, quem torce pro Cleveland Cavaliers, eu separei uma caneca do Cleveland e deixei ela aí nos comentários. Você consegue personalizar com um nome, o número que você quiser. Então, para quem gosta do Cleveland Cavaliers, é bem interessante isso daí. Deixei o link nos comentários. Tá bom? Vamos começar olhando para o lado do Charlotte. O Charlotte que, depois da pausa pro All-Star Game, emendou duas derrotas seguidas já. Perdeu pro Rockets e agora perde pro Cleveland Cavaliers. Não é por isso que vai tirar o mérito que esse time vem tendo nesse retrospecto de 2 meses pra cá. O Charlotte mandou a sua melhor fase nos últimos anos, cara. Esse momento recente. E tem um time com um potencial de evolução muito grande, ainda mais porque fez uma janela de trocas muito boa. Trouxe o Xavier Tillman, que é um cara que traz experiência, que era do Boston Celtics, e trouxe o Kobe White, que é um cara que era um dos melhores, se não o melhor jogador do Chicago Bulls. Por sinal, o Chicago Bulls perdeu o Kobe White e o Vucevic, cara. E o Kevin Huerter também. O que o Chicago Bulls tá fazendo? Enfim, mas trouxe o Kobe White, que é um cara que tem uma expectativa de ter um papel de protagonismo ainda maior. Perdeu o Colin Sexton, que era bom jogador e foi nessa troca, mas trouxe o Kobe White, que ainda não estreou, mas é muito bom jogador. Enfim, vale destacar que também não teve o Diabaté, que é o seu pivô titular, jogou o Kalkbrenner. E não teve o Miles Bridges, que é outro cara que existem muitas polêmicas extra-quadro quando se fala dele, mas dentro de quadra é importantíssimo para esse time do Charlotte. Tem uma boa bola tripla, se impõe nos rebotes, é muito bom jogador e o Charlotte não teve ele. Né? Enfim, o cestinha do Charlotte foi o Conk de 33 pontos, ele fez 33 pontos, matando 7 bolas triplas. Grande jogo do Conk. Cara, é impressionante a personalidade que ele tem, tá? Porque é um time do Charlotte que tem bons jogadores e o Conk não tem medo de ser o cestinha, cara. Não tem medo de arremessar mais que o LaMelo, não tem medo de arremessar mais que o Brandon Miller. É um cara que decide, cara. Ele tem muita personalidade e ele é muito bom. Ele tem um aproveitamento de bolas triplas no geral muito bom, cara. É muito bom jogador o Conk, cara. No geral, o tanto de jogadores bons que surgiram nesse draft é impressionante. Só nesse time aqui do Charlotte tem o Kalkbrenner, que daqui a pouco eu vou chegar e é um bom pivô. O Congnipple, que joga demais. Aí o Cooper Flag, que já é o dono do time do Dallas. O VJ Edgecombe, que joga uma barbaridade no Philadelphia 76ers. O Derrick Queen faz uma boa temporada no Pelicans. Cara, é um draft interessantíssimo, cara, que surgiram jogadores muito bons. Né? Enfim, não à toa, o Congnipple foi o cestinha da partida. Depois dele, o Lamelo de 18 pontos, além de 6 assistências, só que ele teve 4 de 17 nos arremessos, aproveitamento muito ruim do Lamelo Ball. O Brandon Miller de 18 pontos, além de 4 assistências, tendo 6 de 19 nos arremessos, também aproveitamento muito ruim. Ainda mais sem o Miles Bridges, se esperaria ainda mais do Lamelo e do Brandon Miller. E os dois fizeram uma pontuação que beirou os 20 pontos, isso não é necessariamente ruim, mas pelo tanto que arremessaram e pelo nível de importância deles para o time, ficaram devendo. Se eles tivessem um aproveitamento ali de 50%, tanto o Lamelo quanto o Brandon Miller, pelo tanto que arremessaram, o Charlotte tinha vencido o jogo. Olhando friamente, a estatística seria isso. Só que os dois não chegaram nem em 30% de aproveitamento direito. Então, de fato um jogo bem abaixo no aproveitamento de arremessos do Lamelo e do Brandon Miller. Enfim, depois o Kalkbrenner com 12 rebotes, 12 pontos, além de 13 rebotes, belo jogo dele também fazendo a função dele. Não teve o Diabaté, que eu falei, então jogou o Kalkbrenner, 2 pivôs bons por sinal. E fechando os titulares, jogou o Zion James,
não teve o Miles Bridges, que nem eu falei, então jogou o Zion James. Ele fez 5 pontos, 6 rebotes e 7 assistências. Um jogo bom. É porque ele arremessa pouco, ele teve só 2 arremessos no jogo. No geral, fez uma boa atuação. Pelo que ele se propôs a fazer, ele foi bem. Enfim. E aí, vindo do banco, o Xavier Tillman jogou apenas 16 segundos e ficou zerado. O PJ Hall, 2 pontos além de 4 rebotes. Salum, 3 pontos além de 4 rebotes, mas tendo 1 de 7 nos arremessos, aproveitamento muito ruim. O Josh Green, aquele mesmo ex-Dallas, tá aí, ele fez 11 pontos, agregou vindo do banco. O Truman, com apenas 3 pontos, ele é bom jogador também. No início da temporada tinha um papel mais importante no time. Hoje é um bancário bom, só que entrou mal no jogo. 1 de 4 nos arremessos, não foi bem. O Pat Connaughton, 5 pontos além de 5 rebotes. Ele que já chegou a ser um bancário importante no Milwaukee Bucks, está nesse time. E também jogou o Antonio Reeves. Não é o Walsh Reeves, é o Antonio Reeves. E fez 3 pontos. E aí, que nem eu falei, não teve o Diabaté, não teve o Miles Bridges, não teve o Grant Williams também, que é um cara que agrega, vinha de jogos bons vindo do banco. E não teve o Kobe White, que é um cara que veio do Chicago Bulls, ainda nem estreou e pode e tende a ter um papel de protagonista nesse time. Cara, alguém bom vai ter que ficar no banco. Por quê? LaMelo Ball, Brandon Miller e Conky Nipple não se mexem nesse time. E aí você vai ter o Miles Bridges e o Kobe White ainda. E ainda tem os pivôs, ou o Diabaté ou o Kalkbrenner. Será que vai jogar sem pivô? Né? E vai jogar só com Miles Bridges, Brandon Miller, Conky Nipple. Calma aí. Miles Bridges, Kobe White, Conky Nipple, LaMelo. Eu tô esquecendo de alguém, ó. Brandon Miller, Conky Nipple, LaMelo, Miles Bridges e Kobe White. São os 5 melhores jogadores desse time, na teoria. Será que vai jogar com os 5 de uma vez? Eu acho que provavelmente o Kobe White vai vir do banco, ou o Miles Bridges vai vir do banco, para deixar o Kalkbrenner ou o Diabaté em quadra, para ter ao menos um pivô. Mas o fato é, esse time do Charlotte tá bom, cara. Tá muito bom. Fora que o Xavier Tillman tende a ser um bancário importante. O Josh Green é um bancário que agrega nas bolas triplas. O Truman é um jogador muito bom também, jogador jovem. Pat Connaughton é um bancário bom, com boa bola tripla também. O Grant Williams também já teve papel importante no Boston Celtics, no Dallas, vai agregar. Então assim, é um time do Charlotte que perdeu, mas tem perspectivas grandes, de bastante evolução. Interessantíssimo isso. Eu tô torcendo pro Charlotte nessa temporada, cara. O Charlotte ou o próprio Cleveland, seria interessantíssimo qualquer uma dessas duas equipes chegar longe. O Charlotte pelos jogadores jovens e o time interessantíssimo que montou, e ainda mais pelos anos recentes onde vinha sendo um saco de pancadas. E o Cleveland porque juntou um quarteto com Harden, Donovan Mitchell, Jarrett Allen e Mobley. O tanto de ponte aérea que vai ter nesse time é uma barbaridade. Do Donovan Mitchell pro Mobley e pro Jarrett Allen, do Harden pro Mobley e pro Jarrett Allen, porque juntou 2 caras extremamente habilidosos, como é o Donovan Mitchell e o Harden, e 2 caras de muita imposição física, como é o Mobley e como é o Jarrett Allen. Vai ser interessantíssimo ver esse time do Cleveland jogando quando tiver todo mundo 100%, porque o Mobley, por exemplo, não jogou, né? Enfim, como eu já estou citando o Cleveland, vamos pro lado do Cleveland agora. O cestinha do Cleveland Cavaliers foi o Donovan Mitchell. Ele fez 32 pontos, além de 4 assistências. 9 de 22 é um aproveitamento que não é lá essas coisas, abaixo de 50%, né? Mas fez 32 pontos, foi o cestinha do Cleveland. Depois dele, o Jarrett Allen com uma partida incrível de 26 pontos, além de 14 rebotes, 11 de 15 nos arremessos. Espetacular. Eu acho que quanto mais o tempo passar, maior vai ser o entrosamento desse time. E a quantidade de ponte aérea que vai ter do Harden pro Jarrett Allen vai ser uma enormidade. Enfim, grande jogo do Jarrett Allen. Eu diria que ele foi mais importante pro Cleveland até do que o Donovan Mitchell. Porque 26 pontos e 14 rebotes, com um aproveitamento tão bom quanto que ele teve, incrível a atuação do Jarrett Allen. Ofensivamente, o Jarrett Allen e o Mobley tendem a evoluir cada vez mais tendo o Harden junto. Porque é um cara que atrai a marcação. Se ninguém marcar o Harden, ele tem a qualidade para fazer a cesta. Se marcarem o Harden, ele vai sobrar espaço para o Jarrett Allen e para o Mobley próximo do aro. E aí é um abraço, porque são caras de muita imposição. Então é um Cleveland que tem um potencial de dar certo incrível, tá?
É interessantíssimo esse quarteto que o Cleveland montou. E aí esse quinto homem pode ser o Jalen Tyson, que traz em posição física e tem uma boa bola tripla, o Sam Merrill com uma boa bola tripla, Jim Wade com uma boa bola tripla, o Tony, se você precisar de mais em posição física. Então é um time do Cleveland interessantíssimo, cara. Enfim, fez uma janela de trocas muito boa. Depois do Jarrett Allen, o James Harden com 18 pontos, além de 4 rebotes e 8 assistências, já foi o maior assistente do Cleveland no jogo. Em seguida, o Sam Merrill com 10 pontos e o Jim Wade com 8 pontos, além de 4 rebotes. Aí a gente vai para os bancários. Thomas Bryant com 2 pontos, além de 5 rebotes. O Schroeder, que foi outro cara que veio nessa janela de trocas, que veio o Schroeder, veio o Keon Ellis e aí acabou indo embora o DeAndre Hunter. O DeAndre Hunter era um bancário importante, mas o Schroeder é um armador reserva espetacular pro Harden ou pro Donovan Mitchell. E o Keon Ellis vai ser mais um bom chutador de 3, assim como já é o Sam Merrill e assim como já é o Jim Wade, por exemplo. Fora que tá sem o Max Strus, também é outro cara que é muito bom nesse quesito. Cara, essas duas equipes têm um potencial altíssimo. O Cleveland é mais para essa e a próxima temporada, porque são jogadores já bem experientes. Agora o Charlotte é para essa, para a próxima, para depois da próxima. Esse time do Charlotte pode jogar junto por uns 5, 10 anos a base desse time. O do Cleveland não. Vai durar no máximo 3 temporadas essa base de time. Porque o Harden daqui a pouco vai aposentar. E aí já o contexto do time já mudaria bastante de novo. Né? Mas esse time do Charlotte tem um potencial de longo prazo enorme. O Cleveland é para já ter essa temporada boa, chegando em playoffs, ter caras experientes para decidirem, e mais uma ou duas temporadas. Então é um Cleveland que vai ter que ter resultado imediato. O Charlotte tem um longo prazo para fazer isso dar certo. Né? Enfim, mas o Schroeder é um armador reserva muito bom. Eu gosto bastante do Schroeder, né? Só que ele não fica nem 6 meses em uma equipe e já troca de novo, né? Toda hora trocando de time. Enfim. O Keon Ellis com 4 pontos, 4 rebotes e 3 assistências. O Tomlin fez 5 pontos e o Jalen Tyson fez 5 pontos. No geral, os bancários não fizeram lá grandes coisas, foi apenas 24 pontos. Mas você ter um Thomas Bryant, que é um cara que foi muito bem no Indiana Pacers na temporada passada, e vai agregar na imposição física, não à toa ele pegou 5 rebotes no jogo. O Schroeder, que é um armador reserva muito bom. O Keon Ellis, que é um excelente arremessador de 3. O Tomlin, que é um jovem ainda muito bom, com bastante imposição física. E o Jalen Tyson, que além da imposição física ainda tem uma bola tripla muito boa. Então é um banco muito bom. Fora que não teve o Larry Nance Jr., que é um cara que agrega nos rebotes também. Não teve o Proctor, que de vez em quando agrega vindo do banco. Não teve aqui, que é mais importante, o Craig Potter Jr. é um reserva bacana. O Max Strus, eu não lembro de nenhum jogo dele na temporada, eu acho que tá machucado desde o início da temporada. E seria um cara importantíssimo desse time. E o Mobley, que é outro dos principais nomes desse time. Então é um time do Cleveland ainda desfalcado, principalmente o Mobley e o Max Strus, de peças importantíssimas. E mesmo assim tá numa fase muito boa. Né? Se tá bem assim, imagina quando o Mobley voltar. Tende a ficar ainda melhor. É um time do Cleveland que, de fato, quando chegar nos playoffs, eu não duvido nada surpreender e chegar muito longe. Porque essa janela de trocas, pra mim, de todas as equipes da NBA, a melhor janela foi a do Cleveland. Porque você trocou um Garland que quase não jogava, toda hora machucado, e um DeAndre Hunter, que era um cara que oscilava bastante, para um Harden que chega para ser protagonista desse time junto com o Donovan Mitchell, e trocou o DeAndre Hunter por um armador reserva muito bom como é o Schroeder e um chutador de 3 muito bom como é o Keon Ellis. Então esse time ali montado com Harden e Donovan Mitchell com a bola nas mãos e criando as jogadas. O Mobley e o Jarrett Allen tendo em posição física próximo do aro. E aí podendo utilizar ou o Sam Merrill, ou o Jim Wade, ou o Keon Ellis, ou quando o Max Strus voltar, todos esses caras tendo um repertório de bola tripla muito boa. É um time que... Esse time do Cleveland Cavaliers, eu não duvido, que nem eu falei, aprontar e chegar muito longe nessa temporada. Porque tem nomes para decidirem. Se a situação apertar, a bola na mão do Harden. Se apertar, a bola na mão do Donovan Mitchell. Se tiver difícil, joga a bola para cima que o Jarrett Allen vai pegar. Então, é um time que tá interessante, esse Cleveland Cavaliers. E o Charlotte, que nem eu falei, melhorou bastante.
nos últimos 3 meses entrou na sua melhor fase nos últimos anos e mostrou que tem um potencial de médio e longo prazo incrível. Não sei se nessa temporada já vai aprontar, porque são jogadores muito jovens da base desse time. Mas Brandon Miller joga demais. Lamelo é muito habilidoso. Conquinipple joga uma barbaridade. O Miles Bridges, que muita gente vai criticar, e de fato tem problemas extra-quadra, mas que dentro de quadra é muito bom. Trouxe o Kobe White, que joga uma barbaridade. Eu citei aqui vários bancários bons também. 2 pivôs jovens e bons, como é o Diabate e o Kalkbrenner. Então, são 2 equipes que têm... Eu, se torcesse para alguma delas, teria uma perspectiva bacana. A do Charlotte, a torcida tendo que ter mais paciência, porque é um time jovem, então tem um espaço-tempo maior para transformar isso em resultados. Como eu falei, a base desse time pode jogar por 5, 10 anos juntos. E a do Cleveland é para trazer resposta em no máximo 3, porque, como eu falei, o prazo de validade do Harden é curto. Daqui a pouco ele aposenta. Então, o Cleveland tem que trazer resultado logo. Se for para ganhar algum título com essa base de time, é em 1, 2, 3 temporadas. Mais do que isso, o Harden não vai permanecer. E aí a base do time e o contexto do jogo já muda bastante. Então é um Cleveland para, se for vencer, que vença logo. E do Charlotte, que tem que ter paciência, porque são jogadores jovens muito promissores. No final das contas, vitória do Cleveland Cavaliers. Bom, foi esse o vídeo. Valeu e falou!